Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Meus amados irmãos e irmãs, este vídeo quero dar sequência nessas nossas meditações acerca dos ensinamentos de Santa Catarina de Sena. E hoje, de maneira especial, gostaria de meditar com vocês este ensinamento de Santa Catarina que, nesta edição do livro da Paulus, Cartas Completas de Santa Catarina, está no número 290. É muito profundo essa carta, esse ensinamento de Santa Catarina de Sena, nos ensinando como progredir na virtude, como crescer de virtude em virtude. E não é um ensinamento que ela faz para monges, para religiosos, mas essa carta ela escreve para Francisco e Inês, que eram um casal, um casal. Então é um ensinamento que serve para todos na igreja, como crescer de virtude em virtude. Será que, como eu estou vivendo de uma maneira morna, será que eu não devo progredir nas virtudes em vez de ficar parado? Vejamos o que Santa Catarina de Sena nos ensina nessa belíssima carta, Algo muito simples e profundo. Ela vai dizer assim, desejosa de vos ver verdadeiros servos de Jesus Cristo crucificado, constantes e perseverantes até a morte, para receberdes a coroa da glória, que não se dá a quem começa, mas a quem persevera até o fim. Aqui eu paro para dizer algo. Veja esse ensinamento de Santa Catarina. Ela está dizendo que o prêmio da glória não é dado para quem começa bem, mas para quem persevera até o final. É a perseverança que receberá o prêmio no céu. Então não adianta eu começar bem, então eu conheço a Deus, eu vou para a igreja, eu vou para a missa todos os domingos, eu começo a rezar os textos, mas aí passa um mês, passa 2 meses, eu paro e caio no mundo de novo. Então o prêmio não vai ser dado para quem começou bem, começou muito bem, indo para a missa, começou muito bem, rezando, mas não perseverou até o final. Então muitas vezes as nossas boas obras, vamos pregar, quantos começam a pregar, quantos começam a anunciar, começam muito bem, é verdade, mas param, e voltam, dão passos para trás. Então o prêmio não é dado para quem começou bem. É louvável começar bem, bendito seja Deus quem começa bem, mas o importante é terminar bem, é perseverar, pois o Senhor mesmo diz no Evangelho que o reino do céu é arrebatados e dados àquele que buscam a força, mais ou menos assim o Senhor vai dizer. Então Santa Catarina de Sena, ela continua até nos ensinando como perseverar até o final. Como que eu vou perseverar até o final? Como que eu não vou só começar bem, mas no ponto que eu estou, bem ou mal, como que eu vou passar a progredir de virtude em virtude para encerrar, como diz São Paulo, encerrar a carreira, terminar a fé, feito bem. Não só tendo começado, mas terminado a vida bem. Ela continua. Quero que vos esforceis para correr no caminho da verdade, empenhando-vos em crescer de virtude em virtude. Pois não progredir é voltar para trás. Ou seja, se eu acho que eu estou bem, Não, antigamente eu não ia para a missa nunca, tá tudo bem, agora eu só vou para a missa no domingo, eu não preciso rezar. Eu não progrido nas minhas virtudes, eu não deixo de cometer aqueles pecados que na minha visão é de menor importância, são veniais. Eu não paro de ser ignorante. Não, para mim está tudo bem, agora eu vou para a missa aqui de vez em quando eu rezo com as pessoas. Não, eu devo progredir na virtude, eu devo progredir na minha luta contra o pecado, não só contra os mortais, mas contra os veniais, porque Santa Catarina de Sena está dizendo, não progredir é regressar, porque eu vou chegar, vou ficar parado e de repente eu vou ficar tíbio,
então eu achava que eu estava santo, mas na realidade eu estou retornando para trás. E quantos estão assim? Quantos que você conhece que falam, não vou me aprofundar tanto, porque só vivendo assim tá bom. Quando pensa que não, a pessoa voltou para o mundo, né? Então, veja a importância de não ficar parado, mas progredir. Pois, continua Santa Catarina, a pessoa não pode ficar parada numa posição. E qual é o modo para fazer crescer em nós, caríssimos filhos, o fogo do desejo santo? É o seguinte: pôr lenha na fogueira. Que lenha? Então veja, Santa Catarina de Sena está ensinando a você e a mim que a maneira de fazer o fogo do desejo santo, as virtudes crescerem em nós, é colocar mais lenha na fogueira. Então Santa Catarina vai dizer, que lenha? Então ela vai nos dizer 3 importantes ensinamentos que são de suma importância para mim e para você crescermos as virtudes. E aqui são as lenhas que Santa Catarina de Sena expõe para nós jogarmos nessa fogueira do nosso desejo, porque nós conhecemos o amor de Deus. Então joguemos essas lenhas para que o amor de Deus cresça em nós, e cresça mesmo, e não fique estagnado, parado, correndo o risco de regredir ou voltar para o mundo. Então Santa Catarina de Sena diz, e qual é o modo para fazer crescer em nós o fogo do desejo santo? É o seguinte: pôr lenha na fogueira. Que lenha? Lembrar-se dos numerosos benefícios recebidos de Deus, os quais são inumeráveis. Ou seja, para fazer o amor de Deus crescer em mim, eu paro e olho para a minha vida passada. Veja, quantos benefícios Deus fez na minha vida, quantas graças Deus me deu, tanto espirituais como corporais. Deus me ama profundamente, como diz a palavra de Deus, né? Eu te amo desde o seio materno, desde o ventre da tua mãe eu te amava, eu te gerei, né? Mesmo que uma mãe esquecesse do seu filho, eu nunca vos esqueceria. Então eu vejo, olho para a minha vida, na minha história, e mesmo com o pecado que eu cometia, mesmo na miséria que eu cometia, eu vejo o amor de Deus lá, eu vejo que Deus me deu graças espirituais. Veja, olhe para a tua vida atrás, veja como que você entrou, talvez, no primeiro contato que você teve com Deus. Você entrou miserável, na prostituição, na desgraça, na bebedeira, né? Após passar por coma alcoólico, você entrou num grupo de oração, e ali você sentiu impacto com a palavra de Deus, você mudou de vida, e você vê o quanto Deus te amou naquele grupo de oração. Talvez você, em pecados mortais, terríveis, nem sabe por que, foi numa missa, e de repente Deus te amou profundamente no sermão daquele sacerdote, ou daquele diácono, e você sentiu profundamente o desejo de amar a Deus, porque você sentiu que Deus te ama desde sempre. Então você vê de onde Deus te tirou e aonde você está, né? Então Deus te tirou da escravidão do demônio, você servia ao demônio, ao mundo, à carne, você era um escravo dessas coisas, e hoje você vê, compreende na tua vida que Deus te fez um filho de Deus, né? A graça de ser um filho de Deus, né? Amado por Deus, mesmo que você for um filho pródigo, que estava comendo lavagem dos porcos, na prostituição, na perversidade, nos homicídios, naquilo que o mundo pode oferecer. Mas Deus te amou daquele jeito, Deus te amou naquela lama e te tornou filho dele, trouxe para os braços dele. Então você começa a meditar nisso e vê, nossa, Deus me ama. E se Deus me ama, se Deus foi capaz de me amar naquela situação, eu devo amar mais, né? Eu devo amar muito mais ao Senhor. Então por isso que muitas vezes o demônio nos impede de olhar para a graça atrás, e eu não progrido. Eu ou paro ou retorno. Esses dias, para vocês verem como isso é real, muitas pessoas perdem a fé porque muitas vezes esquecem que Deus já fez graças na vida dela atrás. Esses dias eu estava num retiro, então a pessoa veio partilhar comigo, né? Começou a contar a dificuldade da vida dela, e ela falava, né? Com o marido viciado em droga, né, no crack, né, e foi para uma casa de recuperação, se recuperou. Eles já tinham um relacionamento de 10 anos, né, mais de 10 anos, então ele se recuperou, ele casou, já estavam 4 anos casados, e agora, sabe-se lá, deu a doida nele, ele foi embora de casa, ela chorando, dizendo, diz que chorando, né, não chorou na minha frente, claro, mas dizendo todo o desespero que vivia, o drama na família dela. E ela dizendo que já quase querendo desistir de rezar, querendo desistir das coisas. E então eu falei para ela, veja, me responde uma coisa, o que é mais difícil? Deus tirar um viciado do crack e fazer que ele, além de sair da droga, constitua uma família, ou fazer seu marido voltar de volta? Voltar para casa? Ela respondeu, né? Ela parou assim e falou, é mais difícil tirar do crack. E Deus não tirou do crack e fez que ele constituísse uma família, que ele casasse, né?
feito um matrimônio. Então, persevera. Então você vê a pessoa, e quando eu falei isso, ela mesmo foi falando, nossa, é verdade, Deus faz essas coisas, Deus faz milagres mesmo. Ela já começou a ver outros benefícios. Ela começou, é verdade, minha mãe passou por um problema com câncer no seio, e então ela foi fazer o exame, o médico falou que ela teria que retirar toda a mama. Então nós rezamos e pedimos a Deus, a Nossa Senhora, e quando o médico foi fazer a cirurgia que abriu a mama dela, não tinha o câncer, não foi preciso tirar o seio dela. Então ela mesma começou a ver as maravilhas que Deus fez na vida dela. Veja, por isso a importância de às vezes conversar, partilhar com a pessoa, que às vezes a pessoa vê aquilo que você não está conseguindo enxergar no meio da tribulação. Deus te ama e Deus fez maravilhas na tua vida. Então a gente vê essa dificuldade grande e não vê que lá atrás Deus já me ajudou em dificuldades muito maiores. E nisso muita gente para e não progride na fé. Então bendito seja Deus, fez maravilhas na minha vida, e nós prosseguimos. Então lembrar das graças que Deus já me deu, de onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou hoje. Então eu progrido, porque é Deus que é a mão que me conduz. Então Santa Catarina de Sena prossegue. Sobretudo os benefícios procedentes do sangue do Verbo Filho unigênito de Deus, que nos revela o grande amor do Pai por nós. Ao nos lembrar dos muitos benefícios divinos, crescemos no amor. Podemos também lembrar com atenção os incontáveis defeitos e pecados com que ofendemos a Deus, arrependendo-nos com amarga contrição. Ou seja, aqui está o segundo ponto que Santa Catarina de Sena nos chama, a segunda lenha para jogar nessa fogueira para crescer o amor de Deus. Primeiro é eu lembrar dos benefícios que Deus fez. Segundo, eu lembrar dos meus pecados. Então eu olho e falo, Deus me amou quando eu era pecador. Só que mesmo após conhecer o amor de Deus, eu ainda peco. Então eu fico mais maravilhado ainda, porque eu vejo, Deus me ama apesar do meu pecado. Deus me ama apesar da minha miséria. Pois o próprio Jesus disse para Santa Faustina que todo o pecado da humanidade inteira comparada com a sua misericórdia é menor do que uma gota comparada com o mar, com a gota no oceano. Então veja, Deus me ama sem merecimento algum. Porque mesmo que Deus me tirou do pecado, tudo aquilo que há de bom em mim é graça dele, porque eu por mim mesmo sou uma miséria. Então você vê isso na vida dos santos. Os santos se confessavam frequentemente. Você vê São João Paulo II que confessava uma vez por semana. Então você começa a compreender que eu sou ingrato ao amor de Deus. Deus me ama porque Ele quer. Ele não me ama porque eu mereço, porque eu sou bonzinho. Então começa a ver que maravilha. Então começa também a querer amar os irmãos. Porque se Deus me ama sem eu merecer, eu também amo o irmão que não merece. Ninguém merece amor, mas é Deus que ama, porque Deus é amor. Então se eu tenho o amor de Deus na minha vida, se eu reconheço o amor de Deus na minha vida, eu também cresço em virtude. Aqui entra as obras de misericórdia corporais e espirituais. Eu passo a tratar melhor as pessoas, eu passo a rezar pelas pessoas, eu passo a levar a palavra de Deus para tirar a pessoa da ignorância. Eu passo a dar de comer quem tem fome, a dar de vestir quem está nu. Enfim, eu passo a amar as pessoas, porque isso é um ensinamento de Santa Catarina de Sena também, em outra parte, em outra carta dela, que Deus não precisa de mim. Então, para mim retribuir o amor de Deus, eu não posso retribuir diretamente para Deus, porque Deus é suficiente nele mesmo. Ele não precisa de mim. Então eu demonstro o meu amor a Deus amando meus irmãos. Então aqui eu revejo o meu pecado. Então aqui, para mim crescer em virtude, faça um exame de consciência e confesse. E confesse. Você lembra das maravilhas que Deus fez por você, e você vê os pecados com o qual você comete. Então você vai confessando frequentemente, assim como os santos, São João Paulo II, Santa Faustina, vai confessando, porque pela confissão de Santo Tomás de Aquino acaba, diminui a tentação, e pela confissão eu vou emendando de vida, eu vou mudando de vida. Então aqui está o segredo, que muitas vezes é o problema. Ou eu esqueço dos benefícios que Deus me fez, ou então eu passo a achar que eu já sou santo. Não, porque agora eu rezo não sei quantos textos, porque agora eu prego a palavra de Deus, porque eu rezo no cego, o cego enxerga, eu sou santo. Não. Medite e veja se realmente você não tem pecado. Nós somos podres, nós somos orgulhosos, vaidosos, somos propícios a mentir, somos propícios a cair. Então, aqui está o segredo para mim crescer em virtude. Como que eu não vou parar e nem regressar? Reconheço as maravilhas de Deus e reconheço que eu sou pecador, eu sou miserável, contra Deus eu pequei. Então eu me reconheço, faço o exame de consciência e me prostro diante do sacerdote e peço perdão. E então, nesse pedir perdão, nesse se reconhecer pequeno,
Deus agirá e fará maravilhas, né? Porque nós não podemos ser ricos de nós mesmos, porque ele diz no Magnífico de Nossa Senhora que ela despediu de mãos vazias os ricos, né? Deus despediu de mãos vazias os ricos, né? Então nós devemos ser pobres nas mãos de Deus. Fala, Senhor, eu não mereço o teu amor, eu sou miserável, mas já que tu me amas, vem com tua misericórdia. Faça-se em mim a maravilha da tua misericórdia, porque eu sou só pecado, mas Deus é que é misericordioso, é bondoso. Então você começa a compreender que Deus fez maravilhas não só lá atrás, mas Deus faz maravilhas hoje, te amando, mesmo apesar da nossa ingratidão, da nossa incapacidade para fazer a vontade de Deus. Eu sou incapaz de fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus em mim é o próprio Santo Espírito, que vem coitado, é uma anta, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Então é o próprio Deus que vem nos colocar de pé. Mas por que muitas vezes a pessoa não progride? Porque ela, para ficar de pé, ela quer com as próprias forças. Mas é o próprio Espírito, a própria misericórdia de Deus que, se abaixando até a nossa natureza, vem nos colocar de pé. Nós por nós mesmos somos lama, pecado. Então nós devemos reconhecer isso e clamar, Senhor, eu não dou conta. Então é o próprio Senhor que vem, entre aspas, dar conta em nós. É o Senhor que vem nos sustentar e nos colocar de pé. Aí está o segredo para nós progredirmos na virtude. Joga essa lenha na fogueira, essa lenha de reconhecer as maravilhas que Deus já fez na tua vida no passado, de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou. E joga na fogueira o reconhecimento de que hoje ainda tu és pecador, que hoje ainda eu sou pecador. Então eu sempre vou ver que há em mim algo a ser mudado. Sempre há algo em mim a ser mudado. São Luís Maria Grignion de Montfort, quando ele morreu, as pessoas que viam a morte dele, dizia que, atormentado pelo demônio, ele parecia estar numa grande luta, e ele dizia, né, você já perdeu, derrotado, eu vou para o céu, não mais pecarei, né? Então, até a hora da morte nós vamos estar sendo tentados, e a graça é, no céu eu não vou mais pecar, está chegando o fim, no céu eu não vou mais pecar, enquanto está aqui a gente é propício a cair. Então sempre reconhecer pecador, porque São Luís sempre se reconhecia pecador, e ele foi este grande santo para nós, exemplo para nós escravos por amor da Santíssima Virgem de Jesus. Então assim reconhecer-se pecador, se reconhecer miserável, porque quando nós nos reconhecemos miseráveis, somos sinceros conosco mesmos e com Deus, reconhecendo, eu não dou conta, eu sou miserável, a misericórdia de Deus se faz de encontro com a nossa miséria, e então o amor de Deus nos transforma, nos coloca de pé e nos faz progredir rumo ao céu, e não ficar parado e voltar para trás, e não a tibieza, né? Então veja que importante isso. E segue Santa Catarina de Sena. Ainda podemos pensar como tem sido grande a misericórdia divina para conosco, ao não permitir que a terra nos engolisse ou que os animais ferozes nos devorassem. Né? Então veja, reconhecer que Deus me ama tanto que Deus não permitiu que eu morresse antes de conhecer o amor dele e a misericórdia dele. Deus não permitiu que eu morresse sem experimentar o profundo amor dele. Né? Então veja, nós vemos, você reconhece os benefícios que Deus te fez, as consolações que Deus te deu na tua vida, você reconhece que ainda hoje você é um pecador e você necessita da misericórdia de Deus, e você vê que quando você estava em pecado mortal, que quando você estava na miséria, Deus não permitiu que você morresse e deu a graça de que você pudesse se confessar, deu a graça que você pudesse mudar de vida. Talvez se você hoje, talvez até começou bem e caiu, está no pecado mortal, está longe de Deus, veja como Deus é misericordioso. Ele te livrou da morte, Ele te livrou do laço do caçador que tinha te pegado para te fazer morrer em pecado e te levar para o inferno. Deus te livrou da morte para que você pudesse ver este vídeo, para que você pudesse sair daí de onde você está e procurar um padre para confessar os teus pecados e arrependido voltar para o Pai, mesmo depois de ter gasto todos os tesouros de Deus com as prostitutas, com a droga, com a pornografia, com a miséria, com o ódio, com o assassinato, com o aborto, seja lá o que for. Talvez você tenha feito tantos pecados, então você vê, mas Deus não permitiu a minha morte. Tantos desastres naturais poderia acontecer comigo e com você, mas Deus deu a graça de mim e de você mudarmos de vida antes. Veja, que profundo isso, que profundo essa misericórdia que Deus teve para conosco. Em tantos lugares, pessoas que fazem isso, às vezes a pessoa pode falar, e Deus não teve de misericórdia com eles. Claro que teve, com certeza a palavra foi lançada antes para eles. Talvez agora Deus está usando de misericórdia para nós nos arrependermos agora. Talvez daqui a 5 minutos, 10 minutos, aconteça um desastre natural, aconteça um atentado, um acidente, e nós morramos. Ninguém pode saber se Deus falou ou não no coração dessas pessoas antes delas morrerem. Deus quer a salvação de todos, e com certeza
Deus chamou a cada um. Então você não sabe se esse é o último momento, e veja, Deus te livrou de alguns momentos. Eu vejo na minha vida quantas vezes Deus nos livra. Você sabe se você não teve um momento, um perigo de morte, uma bala perdida, um acidente de carro, de ônibus, alguma coisa. Deus nos preservou para podermos conhecer o amor dele e sermos transformados, regenerados pela misericórdia de Deus. E muitos tiveram essa oportunidade também e desperdiçaram, cometeram o pecado do contra o Espírito Santo, que é rejeitar a misericórdia de Deus. Mas veja, Deus te ama tão profundamente que Ele te deu essa graça de conhecer, de permanecer vivo apesar dos apesares, de te dar graças espirituais e de te chamar mais uma vez. Volta. Então aí, jogando essas lenhas, nós vamos progredindo, como diz Santa Catarina de Sena. Com toda essa lenha aumentará o fogo, né? O fogo do amor, né? Assim, por meio dos benefícios, cresce o nosso amor pelas virtudes. E por nossas falhas, cresce o ódio contra o vício e a sensualidade, que é sua causa. Ou seja, é aquilo que foi dito, né? Eu vejo que Deus fez tanto por mim, e ao mesmo tempo eu vejo o quanto eu ainda peco. Então começa a criar o ódio santo pelo pecado, eu começo a ter desgosto pelo pecado, eu quero lutar até o fim pelo pecado. Porque diz São Paulo em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Então eu vejo o meu pecado, eu vejo Deus me ama, então eu preciso mudar de vida. Então eu começo a odiar esse pecado, a lutar até o sangue na luta contra o pecado. Assim como os santos fizeram, Santa Maria Gorete, que preferiu levar 14 facadas do seu primo do que consentir uma relação sexual fora do casamento. Como um São Francisco de Assis se jogava na geleira quando tinha tentação de impureza, né? Assim como os santos sofreram grandes tentações. Santa Gemma Galgani se jogava no poço gelado, no inverno rigoroso da Europa, também com tentação de impureza. Então eu vejo, eu começo a odiar o meu pecado. Eu não quero meu pecado, eu não quero. Então eu vou confessando, eu vou evitando as ocasiões de pecar. Aqui está o segredo para nós crescermos de virtude em virtude. Pois conclui Santa Catarina, assim fazendo, perseveraremos até a morte, progredindo continuamente. Então tenha paciência, aos poucos. Então sereis os verdadeiros servos de Cristo crucificado, como disse que desejo ver-vos, né? Ser verdadeiros servos de Deus e não servos do mundo, né? Então, se nós fizermos isso, reconhecermos o que Deus já fez na nossa vida, reconhecer nossas misérias e buscar nos corrigir dos nossos pecados, né? Sem ficar dizendo, sem ficar, isso era antigamente. Não, é pecado, é pecado. Se era pecado ontem, é pecado hoje também, né? A palavra de Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, tentar mudar de vida, né? Resistir. E se eu cair, levanta, porque diz São João Paulo II que santo não é aquele que não cai, mas aquele que levanta após a queda, né? Deus não te quer cair no chão do teu pecado, mas depois da queda Deus quer te levantar, né? Quantas vezes eu confessei no outro dia, eu tive que estar na paróquia de novo para confessar o mesmo pecado, né? Então é sempre essa luta, buscando. O importante é não desistir nunca da santidade, da vontade de Deus. E terceiro, reconhecer que Deus me ama e Deus me preservou a vida para poder amá-lo, né? O passado não importa mais, por isso que eu jogo diante de Deus, diante do sacerdote, onde eu confesso os meus pecados. O futuro, ele não existe. O que existe é o agora, para mim e para você, amar a Deus e crescermos nas virtudes. E aí poderemos ser como Santa Catarina inicia a carta, da qual eu ocultei para falar para vocês no final. Ela começa dizendo assim: em nome de Jesus Cristo crucificado e da amável Maria, caríssimo filho e filha, do doce Cristo Jesus, eu, Catarina, serva e escravas dos servos de Jesus Cristo, vos escrevo no seu preciosíssimo sangue. Ou seja, se nós fizermos isso que Santa Catarina de Sena está fazendo de fato, seremos verdadeiros servos e escravos do servo de Jesus Cristo. Seremos verdadeiros servos de Deus. Amaremos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E de fato, cresceremos de virtude em virtude, não só começando bem, mas seguindo esse exemplo, terminaremos bem e chegaremos ao porto seguro da salvação. Por isso, nos entregamos a essa misericórdia divina, peçamos o auxílio de Nossa Senhora, rezemos o nosso texto e possamos, assim como Santa Catarina de Sena, sermos salvos, sermos santos, porque a palavra de Deus diz em Levítico 19:2, sede santo porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. E o Deus vem em nosso auxílio, porque no próprio Levítico ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te santifico. Ele nos chama a santidade, mas é Ele mesmo que nos santifica. Por isso nos humilhemos diante de Deus e peçamos o seu auxílio.
e Ele vai nos auxiliar. Peçamos à Mãe de Deus que nos auxilie e peçamos também a Santa Catarina que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe.